Vou começar a colocar gravar, tá? Para dar os 40 minutos certinho, já tá gravando. Então, bom dia para todos, bom dia para todas. Os professores, eles estão fazendo chamada no início ou no final? Depende. Tem uns que fazem no início e outros que fazem no final. Mas, gente, eu perdi um papel aqui. Aqui, vocês podem... Sabe no... Ah, tá aqui. Sabe no... Eu postei para vocês hoje a aula. A aula, então, seria somente a minha aula hoje. Eu não vou iniciar a matéria nova, mas eu vou só iniciar, então, iniciar não, desculpa. Vou revisar, então, a prova. Por que a Elaine, né, falou que eu podia fazer essa revisão de prova? Porque a maioria não tirou total, né? E houve uma oscilação muito grande de nota, né? Assim, não sei se isso é bom, né? Se é ruim, porque se todo mundo também tivesse tirado, né? A maioria tivesse tirado uma nota só, né? Eu poderia começar a desconfiar, né? Eu não preciso desconfiar do segundo ano, precisa? Não, né? Então, ela pediu para me fazer essa revisão. Então, antes, eu também não quero começar já jogando matéria, assim, já mandando vocês fazer N exercícios e tal. Os exercícios que vocês vão fazer de hoje, para hoje, no caso, são os exercícios da prova. Quer dizer, você vai refazer a prova lá para mim, tá certo? E é bom que a gente também fica bem preso, né? Bem coisa. Infelizmente, cometi alguns erros na prova, mas não foi na sua prova, tá? Na prova de vocês. Eu fui programar ela, né? E eu fui programar ela e eu programei ela, para mim, eu tinha programado ela na hora e na data certa. E aí, quando foi de manhã, acho que foi numa quarta-feira, ela me alertou que ela já tinha sido disponibilizada para você. Só que na hora eu fui, o que eu fiz? Consertei. E a do terceiro ano foi a mesma coisa. Só que no terceiro ano não me apitou, não me alertou. E aí eu tive que refazer toda a prova do terceiro ano. Mas a de vocês, graças a Deus, eu consegui salvar a tempo, né? Desabilitar ela a tempo. Então, graças a Deus, eu não precisei mexer na prova de vocês, né? Para o terceiro ano, eu tive que fazer 2 provas diferentes, porque um aluno já tinha entrado e feito a prova antes da hora, né? Eu preferi não cobrar muita coisa dos filósofos da linguagem, porque é uma filosofia tensa, densa, pesada. Eu posso colocar várias categorias. É umas filosofias que às vezes eu tenho tá batendo um reflexo no meu óculos. São filosofias. Deixa eu apagar a luz. Mas se eu apagar a luz, fica muito escuro. Assim. São filosofias pesadas, né? São filosofias mesmo para, acho que para um nível mais, como que eu posso dizer, universitário, né? Eu fiquei até assustado quando eu vi, né? Esses filósofos são filósofos que não caem no Enem, dificilmente caem no vestibular, né? Dificilmente. Por quê? Porque são filósofos complicados, são filósofos voltados então para uma filosofia mais lógica, né? Então, acho que para o ensino médio ficou muito pesado eles ali, né? Mas é a vida que segue, né? Tanto filosofia da linguagem como filosofia da ciência. Por isso que eu não quis cobrar eles de uma maneira muito pesada, né? Então, eu preferi cobrar o nosso amigo aqui, né, Nietzsche? Olha o Nietzsche aí, ó. Eu preferi cobrar um pouco mais de Nietzsche, né? Poderia ter cobrado os outros filósofos também, mas eu achei que Nietzsche é o foco, né? Nietzsche cai demais. Nietzsche cai no Enem, Nietzsche cai no vestibular, Nietzsche cai em vários concursos. Você pode até procurar em várias questões aí, tem várias questões de concurso, né? Que cobra um pouco da filosofia de Nietzsche, né? Porque o Nietzsche é o cara mesmo, né? Então vamos lá. É melhor fazer chamada agora no início ou no final? Como os professores estão fazendo? Porque eu comecei fazendo no início e depois eu tive que refazer toda a lista de novo. Me fala aí, o que os professores estão fazendo?
Mais no início ou no final? Vou fazer 8, né? Não, eu vou fazer agora, sabe por quê? No final, eu falo demais e o tempo vai passar. Depois eu fico sem fazer chamada. Vou fazer agora. Começando com o segundo A. Cauã, Felipe, Matheus. Ô, não, tô aqui. Nossa, quase que eu coloquei. Presente. Felipe, Matheus. Presente. Gabriel de Moura. Guilherme Melo. Guilherme Santos. Presente. Gustavo Marques. Presente. Igor Rezende. Presente. João Pedro. Batata, né? A batata? Faltou? Maria Luísa. Maria Luísa. Onde vem Maria Luísa? Maria Laura. Presente. Oi, Maria Laura. Oi, Ami. Ai, que saudade de brigar com vocês, que conversa demais. Já falei, eu falo assim, nossa, você fala demais, menina. Não. Mariana, você deve estar com saudade, né, de conversar. Mariana Silveira. Presente. Matheus Luiz. Matheus Luiz. Faltou? Pamela. A mim. Oi. Matheus, eu acho que ele não tem microfone. Peraí, deixa eu ver. Nossa, Matheus Luiz. Gente, quem que é o Tomás? Eu vou falar o resto não, que eu sei que você é bobeira, mas quem que é o que tá nessa zoeira até hoje? Não amadureceu e não mudou esse nome? Qual que você falou mesmo? O Pedro, né? O Matheus. Matheus? Eu não tá dando para ver se ele tá aqui, não. Pedro Henrique de Castro. Faltou? Pedro Otávio. Pietro. Eu, presente. Ó, Pedro Otávio, presente. Pietro. Essa tá por aí, né? Que não falta. Cadê ele? Ixi, faltou. A mim, você não falou o meu, eu acho. Qual? Pamela. Pamela, desculpa. Pamela. Eu pulei mesmo, Pamela. Foi sem querer. É porque eu não... Pamela tá aqui. Pedro Otávio tá aqui. Pietro não está. Rodran. Peraí, gente, só um segundinho, tá? Valdir. Presente, amigo. Oi, Valdir. Vitor Antônio. Presente. Oh. Ô, Amin, Oi. o Pedro Henrique falou que tá aqui, ele não conseguiu, acho que, ativar o microfone, alguma coisa assim. Pedro Henrique de Castro, né? Ele mesmo. Agora deixa eu olhar pro segundo ano B. A mim, faltou o meu. Mas eu vi, eu não falei seu nome não, mas eu coloquei presente. Tá. Hoje são 7/08. Aqui, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Vocês podem ver, desde a nossa primeira aula de pandemia, você pode ir lá no HD Virtual, que ela está toda em ordem em pastas. Não sei se vocês já entraram lá. Tudo está lá. Inclusive, essa aula, na hora que eu terminar de gravar, que eu jogar ela lá pro YouTube, depois eu vou acessar ela lá para vocês. Tá? Ok? Vamos lá. Alice. Presente. Ana Clara. Presente. Ariane. Arthur Vilano. Presente. Camila Cristina. Presente. Diogo Mendonça. Evelyn. Fábio Borges. Presente. Como que era? Pipiu. Não, como que era? Piu Piu. Ó, Piu Piu. Piu. Piu Piu. Ah, Piu Piu. Saudades do Piu Piu. Gabriela. Cadê a Gabriela? Tá ali. Giovana. Eu só juro pra você, aquela
aquele Sócrates na sua sala foi bacana, viu? Giovana, não, mas do Matheus também, na outra sala também foi, viu? Heitor Lamonier, a Giovana não veio, né? A Giovana Natália. Heitor Lamonier, João Marcelo, Opa! Jordano, Júlia, Karen. Que é? A Karen tá aí? Não, né? Caian, Larissa Lara. Oi, Larissa. Presente. Luísa Campos. Luísa Campos. Luísa Bárbara. Presente. Marden. Presente. Maria Eduarda. Presente. Milena. A Milena saiu, amigo. Saiu? Vou colocar F em todos aqui já. F, pra me saber. Paulo Márcio. Presente. Pedro Otávio. Presente. Roberta. Tô aqui. Sofia Milani, tá aí também, que eu vi ela já. Tiago José. Tiago José. O Thiago não tem microfone. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar, porque eu lembro que não tinha microfone. Vitor Augusto. Presente. Ok. Ô, pessoal, outra coisa que eu também quero comentar com vocês é a questão de postar a imagem, tá? De postar a imagem do dever de vocês lá no meu Classroom, tá? Então, para aqueles que não acessaram a sala, tem que acessar ainda. Então, ó, eu estou disponibilizando toda a aula. A aula em vídeo eu só coloco no HD virtual, tá? Mas todas as aulas são postadas nas tarefas, estão postadas dentro da pastinha do HD virtual, na aula do dia 7/8, e também no Classroom, tá? E no Classroom eu gostaria que vocês tirassem foto da atividade e postassem lá para mim, ok? Então, agora, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver aqui. Cadê a aula? Aqui meu trem. Ele não abriu? Não abriu, não. Vou abrir. Pronto. Ah, abriu e eu não tinha visto. Oh, Jesus. Vamos lá. Compartilhar a tela. E compartilhar a tela. Ok. Deixa eu só dar uma aumentadinha aqui. Jogar nosso canto aqui. Joga nosso canto. Tá dando para enxergar, né? Então, vamos lá. Então, aquilo que eu falei para vocês, eu não puxei muito, assim, principalmente dos filósofos da linguagem, porque eu acho eles complicados, complexos, né? Para quem um dia for estudar filosofia, né? Quem um dia gosta, né? Se tiver interesse em estudar filosofia, vão perceber que eles são filósofos lógicos, então algumas pessoas correm deles, né? Porque eles são muito complexos. Eu tenho um rapaz aqui em Formiga, o Renato, ele é professor lá esqueci o nome dele, do IF. Ele domina demais a lógica, né? Ele domina tanto lógica que, somente a lógica 2, que elas são mais complexas, porque ela pega elementos elas são lógicas mais matemáticas, né? É como se você usasse o problema matemático, né? Só que você não usa ele com números, você usa ele com simbolismos. Então, esses filósofos são esses filósofos que trabalham essa lógica, né? Então, Wittgenstein, filósofo, então, o último que nós estudamos da filosofia Wittgenstein, da filosofia da linguagem e da filosofia analítica, né? Foi o Wittgenstein. Wittgenstein e sua filosofia, é correto afirmar o quê? Né? É correto afirmar que ele defende que a tarefa da crítica consiste em examinar os limites da razão teórica e estabelecer os critérios do conhecimento legítimo. Isso é mais voltado para o Kant, né? O Kant que põe limite à razão, né?
Ele estabelece o limite à razão, por isso que ele faz na sua obra a crítica à razão, porque ele consegue entender que a própria razão tem seus limites. E aí ele percebe, e aí ele chama esses limites de categorias. Nós não estudamos isso. E aí ele percebe também que o empirismo, né, que é a fonte da sensibilidade, a sensibilidade também é uma fonte de conhecimento. E aí ele vai unir, então, o empirismo com o racionalismo. Né? Então, está errado essa. É o responsável pela superação do aristotelismo e pelo advento do conceito moderno de ciência? Não, nós não estamos nem na sociedade mais moderna, nós estamos no período da sociedade contemporânea já. Tá? É o responsável pela superação do aristotelismo? Não. Não, por que não? Porque um dos primeiros filósofos que nós estudamos, que fugiu o nome dele agora, deixa eu pegar a postura de vocês aqui, só um segundinho. O primeiro filósofo tentou contestar um pouco da filosofia, da lógica aristotélica. Olha para você ver, unidade 3 que nós estamos, ó, olha lá como que chama, ó, filosofia contemporânea e a tradição analítica. Então, o Frege, né? O Frege que contestou um pouco da filosofia, da lógica aristotélica, né? C. É considerado o iniciador da corrente conhecida como filosofia analítica? Não literalmente como iniciador, mas o continuador, né? Mas está dentro. Que tem como interesse a investigação acerca das formas e dos modos do funcionamento da linguagem? Sim, seria a resposta letra C. Então anota aí para quem, né, para você fazer correto lá na sua tarefa. A sua obra Tratados Lógicos Filosóficos versa sobre a relação entre forma lógica da linguagem e a sua relação com Deus. Primeiro que Wittgenstein era ateu. Agora a maioria desse povo aí é tudo ateu, viu? Estabeleceu a dúvida hiperbólica. A dúvida hiperbólica é de Descartes, viu? A dúvida hiperbólica. Quer dizer, é aquele momento que ele questiona todas as coisas, que ele duvida de tudo. Ele duvida dos sonhos, ele duvida da realidade. Ele duvida da matemática. Né? E a única dúvida que não pode acontecer é a dúvida do costo ergo sum, do penso logo existo. Então, a partir do momento que você pensa, não há possibilidade de você duvidar da sua própria existência. Porque quando você pensa, logo você existe. Tá? Então, seria meio que voltado, então, para, né, o Descartes. Para o Descartes. Vamos lá. Vitor, vê para mim essa questão. Nietzsche identificou os deuses gregos Apolo e Dionísio, respectivamente, como? Eu acho que a gente tinha trabalhado essa questão com vocês, não já? Já. Já, né? Então foi mal, gente. Mas eu achei que, né? Foi mal. Eu achei que era novidade, né? Então, ó, Nietzsche identificou os deuses Apolo e Dionísio. Apolo é o deus da ordem. Estou contando a resposta certa já. Então, nós temos que lembrar que o Nietzsche ele faz uma crítica severa, né? O uso demasiado da razão. Né? Por isso que está na sua apostila, ele está no contexto da crise da razão. Né? Ele já contrapõe o Sócrates, né? Que foi o expoente da filosofia, né? Que foi o cara que coloca todo mundo a pensar, né? Porque os pré-socráticos não colocaram um pouco pensar, ele só colocou o seu pensamento acerca da origem da natureza. Mas o Sócrates é o primeiro a fazer o homem, levar o homem ao exercício da filosofia, do questionar, do pensar. Né? Então, que seria o deus Apolo e deus Dionísio? Né? Deus Dionísio, deus do vinho, né? Das orgias, das bagunças, né? E Apolo, um deus sério, né? Então, respectivamente como complexidade e ingenuidade, extremos
de um mesmo segmento moral na qual se inserem as paixões humanas? Não. D, movimento e nada, polos de tensão da existência humana? Não. Alteridade significa o quê? O outro. E virtude significa, traduzindo virtude, significa virtude. Alteridade e virtude, quer dizer, o outro e virtude, expressões dinâmicas de intervenção e subversão de toda a moral humana? Não. Razão, Apolo, o deus da razão, o deus da ordem. E Dionísio, o deus da desordem, da bagunça, da orgia, do vinho, do oba-oba, do sexta-feira, do sextou bebê, do vamos meter a louca na Chapeuzinho. Dimensões complementares da realidade. A ordem, quer dizer, a razão é a ordem, né? E a desordem são dimensões complementares da realidade? Sim, elas se complementam, porque elas são dois polos, na realidade elas se complementam. Só que o problema foi que, desde a filosofia, né, se elevou, né, buscou que o homem deixasse aceso, né, porque o homem tem dentro de si, o homem, quando ele falou o homem é a mulher, né, o homem e a mulher, tem dentro de si os dois deuses, né, o Apolo e o Dionísio. Então, desde a filosofia com Sócrates, né, o que a filosofia fez? Tentou afastar a desordem, tentou afastar o espírito de Dionísio dentro de nós, ok? Vida e morte, momentos de alegria e tristeza da existência do homem. Eu acho que essa questão fui eu que inventei, a letra E aí. Então seria a resposta da letra D, né? Meu dente está parecendo preto por causa do reflexo. Eu acho que eu vou colocar uma coisa preta aqui semana que vem para ficar bonitinho, né? Acho que vai dar certo. Então, seria a resposta letra D, razão e desordem. Tá? A questão do número 3, né, é uma questão que vai falar sobre a doutrina nihilista. Né? E aí nós voltamos, então, né, ao conceito de nihilismo. Né? Nihilismo significa, então, a filosofia do nada. Né? Quer dizer, as doutrinas do nada, que não tem tanta... Pode ter várias, né, forças, pode ter vários mandamentos, várias leis, várias regras. Mas o que adianta de leis, regras, mandamentos, né, moral, se não é utilizada, né, se não é nem aqueles que professam, que pregam, né, que exigem essas morais, eles mesmos não seguem. Então, por que a gente tem que seguir algo que nem eles, que são os pregadores, seguem? E se a gente segue, e eles não seguem, que somos expoentes, os colaboradores, nós somos e o nada. Né? Nós somos imergidos no nada, porque não tem tanta força assim. Né? Então, o Vitor, se você puder continuar lendo para mim. O texto? Viu os homens sumirem-se numa grande tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras, proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença. Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou. O nosso trabalho foi inútil, o nosso vinho tornou-se veneno, o mal olhado amareleceu-se os campos e os corações. Secamos de tudo, e se caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam em pó. Sim, cansamos o próprio fogo. Todas as fontes secaram para nós, e o mar retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas os abismos não nos querem tragar. Não. O texto exprime uma construção alegórica, que traduz um entendimento da doutrina nihilista, uma vez que... Então, viu os homens sumirem-se numa grande tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras. Nem essas obras, as suas próprias obras, já perderam seu valor. Proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença.
né? Por exemplo, lógico, vamos pensar dentro do cristianismo, né? Proclamou-se uma doutrina e todo mundo seguiu, né? Por exemplo, a doutrina de que Maria foi assunta aos céus, né? Maria não morreu, ela foi assunta aos céus. Então, eu estou usando esse exemplo para você entender que a partir daquela doutrina que foi proclamada, todo mundo começa a seguir ela, porque é uma doutrina, todo mundo começa a acreditar nela, né? E não é algo para ser questionado, né? Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou. Então, quer dizer, parece uma coisa sem esperança, né? A vida do homem é algo... Por que seguir, né? Que sentido que nós temos que dar para a nossa vida? Se aquilo que nós já dávamos sentido para a nossa vida, que é a religião, que são algumas morais, né, que é nos ensinado, se elas já estão ocas, né, já estão vazias por dentro, então qual é o sentido, então? Que sentido que o ser humano tem que dar para a sua vida, né? Então, o texto exprime uma construção alegórica que traduz o entendimento da doutrina nihilista, uma vez que reforça, deixa eu subir aqui, reforça a liberdade do cidadão de participar exemplo, né? De participar das águas, de participar das eleições, de se candidatar, né? De dar sua voto, sua vez, né? Ou seria que essa doutrina, a doutrina nihilista significa, quer dizer, desvela os valores do cotidiano, né? Desvela os valores do cotidiano, ou exorta as relações de produção. Exorta as relações de produção. A gente fala de produção, está falando de produção mesmo, material, né? Nós estamos lembrando aqui que ele está nesse contexto aqui de Marx, né? Da Revolução Industrial, né? Destaca-se, a doutrina nihilista significa que... Nossa, falta 10 minutos? Espera aí, tempo. Só um segundinho. Pode coloca atualizar, né? Tá, coloquei. Ai, meu Deus. Saiu. Destaca-se a decadência dos valores morais impostos pela cultura ou amplifica o sentido de ansiedade? Destaca a decadência dos valores que a moral nos impunha, né? A moral, quer dizer, a moral ela vem de uma cultura, né? A nossa cultura hoje, nós viemos de uma cultura cristã, né? Então você pode ver que muito das nossas leis, meio que, né, a gente fala que o Estado é laico, mas muito das nossas leis está meio que voltada para os princípios cristãos, né? E o que significa, então, a doutrina nihilista? Reforça, né, que tudo aquilo que nós seguimos, todas aquelas morais impostas a nós, seres humanos, né, são valores que já não servem de nada, porque se perderam, tá? Se perderam com o tempo, se perdeu com a falta de uso, tá? Como que a gente poderia falar que não está na moda mais, né? As nossas tradições, né? Os nossos costumes já não está na moda mais, né? Então, já é vazia, é oca, né? É nada, né? Então, seria... Eu cortei lá. É a D, né? É a D, né? Deixa eu olhar aqui para vocês, gente. Desculpa. É a resposta da letra D, tá? Destaca a decadência dos valores morais que a nossa ou que as culturas impuseram para o ser humano, tá? Questão 4. Vê para mim, Vitor, de novo. Para lidar com o tratamento dos valores no pensamento de Nietzsche, o conceito da morte de Deus é essencial. Assinale a alternativa que reflete esse conceito. Então, para lidar com o tratamento dos valores no pensamento de Nietzsche, os valores, né, que já se perderam, né, que já são nada, já são ocos, já são vazios, né? E aí a gente pergunta, por que Nietzsche proclama a morte de Deus? Porque ele era ateu, porque não gostava de Deus, né? Então Deus não existe, então Deus está morto. Não.
Quem mata Deus na realidade? Quem mata Deus? Somos nós. Por que nós matamos Deus? Porque nós pregamos uma moral e nós não cumprimos essa moral. Nós falamos uma coisa e fazemos outra. Então, se o próprio Deus, por exemplo, Jesus Cristo vem, impõe uma moral para nós, ó, parecendo que eu estou parecendo um Lula sem o dedo na hora que fez assim, ó. Impõe uma moral, quer dizer, Jesus Cristo veio, ensinou, pregou uma moral, e a gente não cumpre, né, essa moral, não segue essa moral, então a gente está aniquilando essa moral. Então nós estamos literalmente declarando uma morte, a morte de algo que não tem mais sentido. Algo que não tem mais moda, literalmente. Não existe mais no nosso dia a dia. Tá? Então, a morte de Deus, né, o conceito da morte de Deus, entende-se que a morte de Deus desvaloriza o mundo. A morte de Deus gera necessariamente o ser humano. Se fosse para gerar o ser humano, na realidade, desculpa, o super-homem já deveria ter vindo há muito tempo, né? No caso, a morte de Deus implica a perda das sanções, né? Das normas sobrenaturais, dos valores. Quer dizer, nós perdemos. Aqui, ó. É o que está escrito aqui, quer ver? Os homens inventaram o ideal. É uma tirinha aqui que tem do Nietzsche, ó. Mas eu achei que era outra tirinha que estava aqui, porque tem uma tirinha de Nietzsche que Nietzsche fala assim, proclama a morte de Deus, aí Deus meio que conversa com ele, né? Olha lá para você ver, olha que interessante. Os homens inventam o ideal, né, uma ideia, para negar o real. Para negar aquilo que existe na realidade. Então, inventa fantasias, inventa coisas, inventa Deus para negar aquilo que é a realidade nua e crua. Aí Deus pergunta, como assim? Aí Nietzsche vai e mostra um espelho para Deus, para falar que nós que inventamos ele. Quer dizer, ele não é real, tá? Então, a morte de Deus implica o quê? Implica a perda, né? Implica o sentido que nós damos para a necessidade de ter um Deus na nossa vida, o sentido de ter um Deus na nossa vida, de que tudo aquilo que ele veio, fez, pregou, nós não seguimos. Então, isso já implica que nós o matamos, né? Nós o aniquilamos da nossa vida. Tá certo? A morte de Deus, existe o retorno de Apolo e Dionísio. A morte de Deus impossibilita a negação dos valores hoje aceitos. Então, seria a resposta da letra C. Tá? A morte de Deus implica a perda das sanções, né? Das sanções sobrenaturais dos valores. Né? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Nossa, será que meu pai gritou lá? Vamos ao remédio? Agora que eu lembrei, será que eu tomei meu remédio? Não sei. Esse a minha tá muito ruim. Alguma dúvida? Pode interromper o compartilhamento? Sim. Então, faltam 2 minutinhos para finalizar a aula, tá? Então, eu só queria informar que semana que vem nós vamos começar a matéria nova, tá? Toda o material, né? Que essa prova que está em PDF, eu já coloquei ela no seu HD virtual, já coloquei ela lá no Classroom, né? Às 7 horas eu mandei publicar lá no Classroom, também publiquei lá nas minhas tarefas, nas tarefas antigas, tá? Não estou usando a tarefa nova, não, tá certo? E é isso, tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa? O que é esse Tomás aqui, Torbano, que eu tô... Não, essa besteira, essa bobeirinha aqui, até agora que eu não sei. Quem que é o...
Engraçado, hein? Eu acho que não vai falar, né? Que não é bobo. Eu acho que ele até saiu daqui, ó. Não tá nem aqui, não. O Rodrian tá aqui? Eu acho que na hora da chamada, eu acho que não coloquei o nome dele, não. Alguém entrou depois da chamada? Alguém entrou depois da chamada? Entraram uns 5, eu acho. O Rodrian eu vi agora. Quem mais? Fala os nomes aí, gente, para encerrar a aula. Ih, o cara rolou. O Pietro. Pietro tá falando no chat. Tá, quem mais? Não sei. Entrou mais. Acho que João Pedro também. João Pedro? Batata? João. Tem um João aqui, deve ser o João Henrique, né? Deixa eu ver o João, outro João. Vai dormir, tipo. Minha mãe espirrou e gritou assim. Ei, corona véia. Nossa. Cadê, gente? Entrou mais alguém? Não? Por favor, manifesta aí só para me... Gabriel de Moura. Gabriel Moura. Ok. Seja bem-vindo, Gabriel, que nunca participou da minha aula aqui, né? Só tem falta, mas espero que você participe de todas. Quem mais? Alguém falou alguma coisa antes. O João Pedro tá aí? Ah lá, tá lá. João Pedro. Então agora deu, né? A minha, eu também, Luísa Fernandes. Oi, Luísa. Tudo bem? Preparada? Demais, você. Então tá bom aí. Bem também, graças a Deus, preparado para aguentar mais um ano, mais um semestre. Porque você achou que era academia? Tá cheio. Não, também. Daqui a pouco nós estamos lá morrendo, né? Agora mesmo, né? Nossa Senhora. Oi, gente. Então tá, muito obrigado pela participação de todos, né? Fiquei muito feliz de ter um número bem elevado, né? Tchau, amigo.